Será que você já disse para você mesmo, quando for o momento certo eu faço? Ou então, quando eu tiver mais tempo eu faço? Quantos sonhos você já deixou de realizar por conta da procrastinação? É assim que a procrastinação tem sabotado a sua vida e você não tem se dado conta. Bom dia, Tatiane Monteiro, terapeuta e mentora. Eu estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês para conversarmos mais um pouco a respeito deste comportamento adoecido que é a procrastinação, que além de ser um comportamento adoecido também é um sintoma decorrente aí de várias questões emocionais que não foram resolvidas, até mesmo sintomas de traumas. Mas hoje, com relação à procrastinação, eu quero abordar aqui com vocês a relação que existe entre a procrastinação e o perfeccionismo. Ontem eu já dei início a esse assunto, mas hoje eu quero aprofundar mais um pouco. Sabe aquela pessoa que se diz perfeccionista? Talvez você, mulher que está aí me ouvindo, já tenha se intitulado, né? Auto-intitulado como sendo uma pessoa perfeccionista. Ah, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito bem feito. Se não for para ser bem feito, eu prefiro não fazer. E é aí que mora o perigo. Como diz, né, aquela piadinha, o golpe tá aí, cai quem quer. Perfeccionismo, na verdade, é um grande golpe. E você vai entender o porquê, logo logo. Então, quantas vezes você usou do perfeccionismo enquanto uma desculpa, enquanto uma defesa, falando aqui mais psicanaliticamente mesmo. O perfeccionismo, na verdade, é uma defesa. Você se diz perfeccionista porque, na verdade, de maneira inconsciente, você se sente insegura. O perfeccionismo ele está relacionado a padrões irreais. Você idealiza um padrão irreal, inatingível. Sabe aquela história da régua? É quando você coloca a régua muito acima daquilo que você pode alcançar. E eu não estou aqui dizendo sob hipótese alguma que você não tem capacidade. Claro que você tem. Só que você coloca essa régua muito além da sua capacidade. E todos nós temos os nossos limites, e isso é perfeitamente normal, natural. Mas da onde, Tati, que vem essa questão do perfeccionismo? Por que que eu ajo dessa maneira? Por que então que eu estabeleço padrões que eu não dou conta de atingir? A psicanálise, ela tem um olhar voltado para o passado, especialmente para a infância. Então, é geralmente na infância que nós desenvolvemos vários padrões de comportamentos. E o perfeccionismo, ele pode estar aí tendo a sua origem, né, desde a sua infância. Quando, por exemplo, preste bem atenção nisso aqui, uma mãe que é muito exigente, ou um pai que é muito exigente, que cobra com muita rigidez um certo padrão dos seus filhos, ou de um filho em específico, cobra muito, exige demais. E isso sim vai desenvolver nessa criança essa questão do perfeccionismo. Se um pai ou uma mãe é extremamente exigente com seu filho, esse filho ele vai para a vida adulta com essa autocobrança dentro dele. Obviamente, ele se tornará um adulto extremamente exigente consigo e com os demais. Todas as vezes que lá na infância ele foi cobrado pelo pai ou pela mãe, se criou dentro dele uma voz interna, que era como... e essa voz interna ele leva para a vida adulta como sendo a voz do pai ou a voz da mãe,
que cobra, que exige. Então, fica como se fosse uma voz interna. E eu estou aqui trazendo em termos bem mais práticos para que vocês possam entender. Na psicanálise nós chamamos de superego, mas eu quero que você entenda. Meu objetivo aqui não é usar termos técnicos da psicanálise, meu objetivo aqui é que você entenda para que você possa romper com esse ciclo adoecido da procrastinação. Então, esse perfeccionismo, se está presente hoje na sua vida adulta, provavelmente se originou na sua infância, quando você era cobrada, quando você tinha que lidar com as exigências da sua mãe ou do seu pai. Por quê? Pode ser que a sua mãe tenha criado muitas expectativas com relação a você. E toda criança, é natural da criança querer corresponder às expectativas da mãe, do pai. Toda criança quer agradar a mãe, toda criança quer agradar ao pai. Só que quando ela não consegue corresponder a essas expectativas, seja do pai ou da mãe, ela já começa a experimentar a frustração. Então, ela leva para a vida adulta essa frustração também. Se torna um ciclo. Ela estabelece um nível de exigência tão alto para ela mesma que ela não alcança. E toda vez que ela não alcança, ela se sente frustrada, ela se sente péssima, ela se sente inferior. Como que você se sente, mulher, quando você estabelece um objetivo e você não alcança? Será que você se sente inferior? Será que você se sente derrotada? Você se sente incompetente? Ou você consegue olhar para você mesmo com generosidade, com tolerância, aceitando que não deu certo dessa vez, mas que dará certo da próxima? Como que você lida com os objetivos que você não alcança? Se você se cobra demais, se você pega pesado com você mesmo, se você é tão intolerante, tão intransigente com você, se sentindo menor, se culpando constantemente, provavelmente você traz isso desde a sua infância. Como que uma criança se sente quando ela percebe que ela não conseguiu corresponder às expectativas da mãe ou às expectativas do pai? Ela fica triste, ela fica frustrada. E quando um pai ou uma mãe é muito exigente com o filho, existe também, preste atenção, existe também a possibilidade dessa criança levar para a vida adulta essa questão de ter a necessidade de corresponder às expectativas do outro, porque se tornou um padrão conhecido para ela. Foi tão forte, foi tão enraizado, é como se ela ficasse fixada nesse comportamento de ter que corresponder às expectativas de alguém. E isso também está relacionado à dependência emocional, porque na dependência emocional, a pessoa fica extremamente condicionada a corresponder às expectativas do outro. Toda pessoa que está refém da dependência emocional tem a necessidade de corresponder às expectativas de alguém. E quando essa pessoa percebe que ela não conseguiu corresponder às expectativas dessa pessoa, ela fica muito triste, ela fica muito frustrada. Se você está identificando essas características, estes comportamentos em você, isso aponta para um fato de você tem questões emocionais que você precisa resolver. Talvez você ainda esteja ali sofrendo de traumas que você carrega em você desde a sua infância e que até hoje, na sua vida adulta, você não conseguiu entender, elaborar, como nós dizemos na psicanálise, você não conseguiu ressignificar essas dores emocionais que estão bloqueando, limitando a sua vida. Agora, voltando para a questão do perfeccionismo. Ficou claro para vocês a questão da cobrança, a questão da exigência? Se você, mulher, é aquela mulher que vive se cobrando,
que é extremamente exigente com você, é um sinal de alerta, é um sinal que o teu emocional está comprometido. Porque tudo que é em excesso é prejudicial. Se você não consegue tolerar as suas fragilidades, se você não consegue ter compaixão por si mesmo com relação às suas vulnerabilidades, é porque o seu emocional está precisando de atenção, está precisando de cuidado. É porque você está ferida emocionalmente. Essa questão de, eu cobro demais, eu me cobro demais, porque eu sou exigente, eu gosto de tudo muito bem feito, eu sou uma pessoa perfeccionista. E isso, infelizmente, é tido na sociedade como sendo algo positivo, algo bom, algo virtuoso, é uma qualidade. Nossa, quando alguém recebe o comentário de você é tão perfeccionista, né? Ela acha, né, que é um elogio, ela se sente bem. E não, é um grande equívoco achar que o perfeccionismo é algo bom, é algo positivo, é uma potencialidade, é uma qualidade, virtude. Não, perfeccionismo é adoecimento emocional. Perfeccionismo é adoecimento emocional. Diferentemente de excelência, que já é uma outra história. Sabe o que é excelência? Excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Então, por mais que você hoje, mulher, tenha várias limitações, fragilidades, vulnerabilidades, você entrega o seu melhor na sua família, no seu trabalho, na sociedade, nas suas relações. Isso é excelência. É entregar o teu melhor apesar de. E esse é o ideal. Que você, que nós, que todas nós sejamos mulheres de excelência. Porque perfeccionismo não existe de fato. Não existe nenhum tipo de perfeição com relação a nós humanos, porque todos nós temos falhas, limitações. Tá ficando claro isso para vocês? Agora eu quero voltar aqui um pouquinho com relação ao perfeccionismo. Sabe o que está por trás do perfeccionismo? Medo. Presta bem atenção nisso. O que está por trás do perfeccionismo é medo, é insegurança. Porque lá na sua infância você foi tão cobrada, você foi tão exigida, que você ficou com medo de errar. Você começou a ter medo de não corresponder às expectativas de alguém. Ao mesmo tempo que você queria, sim, corresponder às expectativas, seja do pai ou da mãe, você também tinha muito medo de não corresponder a essas expectativas. Porque quando a criança, ela acha que não agradou o pai, que não agradou a mãe, ela acha que ela não será amada. Olha a gravidade. Se você é pai, mãe que está aí me ouvindo, tem filhos, deixe muito claro para os seus filhos que independente de qualquer coisa, eles são muito amados por vocês, errando ou acertando. Eles precisam ter essa profunda convicção dentro deles de que independente de qualquer coisa, papai ama, mamãe ama incondicionalmente. A criança, ela faz as interpretações dela. Então, quando ela faz uma coisa para a mamãe e a mamãe não demonstra que gostou, que é importante, que tem valor para ela, a criança vai achar que ela não é amada. E ela pode levar isso para a vida adulta com aquele comportamento de sempre querer agradar o outro. Porque agradando o outro, eu sei que ele vai me aprovar, ele vai me aceitar, ele me amará. Isso também, como eu já disse, está muito relacionado ao comportamento de dependência emocional, que é um comportamento extremamente adoecido. Então, sim, pai e mãe, tomem muito cuidado ao lidar com seus filhos. Criança precisa de validação. Fez um desenho, entregou para você? Agradeça, diga que tá lindo, que tá maravilhoso. Dê tempo de qualidade. Os seus filhos precisam ter certeza que são amados por vocês.
E quando eles fizerem algo que não é bom, né? Alguma arte, alguma malcriação, ou errou em alguma coisa, quebrou um copo. Cuidado com a maneira como vocês lidam com essas situações, porque a criança pode internalizar, interpretar, entender que ela não é amada por conta daquela atitude onde ela falhou, onde ela errou e não agradou vocês. Errou? Fala para ele, filho, não deu certo dessa vez, você errou, você quebrou tal coisa, ou você ainda não aprendeu, mas tá tudo bem, você está aprendendo, você vai conseguir, a mamãe entende, a mamãe te dá apoio, a mamãe te ensina. Às vezes a criança faz uma arte e leva um monte de xingo, apanha, sofre maus tratos, várias palavras negativas, e tudo isso é abuso emocional e vai sim. Existe aí, né, uma grande probabilidade de deixar marcas muito negativas nessa criança que ela vai levar para a vida adulta. Então, se você, mulher, hoje tem esse comportamento de perfeccionismo, saiba que por trás disso você tem muito medo. Você se diz perfeccionista, né, diz que quer fazer tudo muito bem feito, porque no fundo, inconscientemente, você tem medo de não agradar as pessoas. Será que você foi tão cobrada assim na sua infância que hoje você faz de tudo, ultrapassa os seus limites inconscientemente para corresponder às expectativas de alguém, porque você tem medo de não agradar, tem medo de não ser aceita, tem medo de não ser amada? Quantas mulheres que nos seus relacionamentos, que no casamento, faz de tudo para agradar ao esposo, faz o que deve e o que não deve, interprete isso em todas as circunstâncias, faz o que deve e o que não deve para agradar ao esposo, porque ela tem medo de não ser amada, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser abandonada. E sim, isso está extremamente relacionado a traumas, trauma da rejeição, trauma de abandono, que é a mesma coisa. Então, mulher, o meu convite para você nesta manhã, aqui nessa live, é que você pare e reflita acerca das suas atitudes, do seu comportamento. Por que será que você tem procrastinado tanto na vida, usando como desculpa o perfeccionismo? Como eu disse aqui na abertura dessa live, quantas oportunidades, quantos sonhos você pode ter deixado passar, porque você estabeleceu uma régua tão alta, um padrão tão inatingível que você não deu conta de alcançar e você deixou a oportunidade passar por conta de um suposto perfeccionismo que só está aqui na tua cabeça, que na realidade não existe. Quando for o momento certo, eu vou tirar aquele papel, aquele projeto do papel. Sendo que, na verdade, você nem colocou o projeto no papel ainda, só tá aqui. Quando eu tiver tempo, aí sim eu vou investir em mim, aí sim eu vou investir no meu emocional, aí sim eu vou fazer terapia. E você fica protelando, você fica procrastinando. Você fica deixando para depois, o tempo vai passando e você vai se deixando. Então, a procrastinação e perfeccionismo estão sim relacionados. E não existe perfeccionismo. O perfeccionismo é apenas uma máscara do medo, da insegurança. Feito é melhor que perfeito. Pare de estabelecer níveis, padrões que você não vai atingir. E não é porque você é incapaz, é porque você sempre coloca muito acima daquilo que você pode fazer para se sabotar. Aí você sim vai ter uma desculpa, eu não fiz porque eu não estava preparada, não era o momento certo. Aquela proposta ali, aquele projeto não deu certo para mim, porque não era para ser meu mesmo, não era o meu momento. Quantos momentos você já perdeu por conta do medo de não ser perfeita? Mulher, você não tem que ser perfeita, você tem que ser excelente, fazendo aquilo que você pode hoje com aquilo que você já tem nas suas mãos hoje. Você não está aqui nesse mundo para agradar ninguém.
Esse não é o propósito. O seu propósito tem que ser em entregar com excelência aquilo que você pode entregar sem se anular. Mas voltando para o tema da nossa live, quero que fique aqui bem registrado, que você não tenha dúvida nenhuma de que o perfeccionismo na verdade é uma grande ilusão da sua cabeça, porque na realidade não existe. E o que está por trás desse perfeccionismo é uma grande insegurança da sua parte, medo de não corresponder às expectativas de alguém. E é por isso que você procrastina. Você prefere não fazer do que fazer e não agradar alguém. Você nunca se coloca nessa lista de prioridades. A sua prioridade é agradar fulano, beltrano, ciclano. Mas para pensar. Será que não é digno? Será que não é justo que você se agrade? Será que não é justo que você faça aquilo que você quer fazer, aquele teu sonho que você tem, há anos? Será que não é digno que você comece a trabalhar nisso para que você consiga realizar esse sonho? Até quando, mulher, você vai viver em função de agradar alguém? E enquanto isso você está se desagradando ao longo do caminho. Nada mais indigno com você do que você priorizar o ter que agradar aos outros em detrimento de se agradar. Primeiramente, você precisa se agradar. Quando você se agrada, mulher, quando você se realiza, você ganha força, você fica mais motivada em desempenhar tudo aquilo que você precisa fazer, em viver o teu propósito, e com isso sim você vai entregar com excelência para as pessoas. Ninguém quer que você se anule. Pelo menos alguém, emocionalmente saudável. Para de se anular em viver, porque isso não é viver, é sobreviver em função de ter que agradar alguém. E isso pode, como diz a neurociência, se tornar um padrão de sobrevivência na sua vida. Se você percebe que você sempre está ali com a intenção de agradar alguém, tudo que você faz é com a intenção de agradar alguém. Quando você deixa de fazer as coisas também é porque você está com a intenção ali de agradar alguém. É porque você desenvolveu um padrão de sobrevivência vindo desde a sua infância. Você foi tão cobrada, você foi tão criticada na sua infância pelo seu pai, pela sua mãe. Te exigiram tanto que você criou aí esse padrão de sobrevivência de ter que agradar alguém. E eu não tô aqui criticando pai e mãe, pelo amor de Deus, não é isso. Essa não é a questão. Pai e mãe, quando cobra, quando exige demais, também na maioria das vezes estão super bem intencionados, e pai e mãe também erra. E ok, tá tudo bem com relação a isso. Só que para algumas pessoas marca mais. Talvez você, mulher, tenha sido muito cobrada e exigida na sua infância, mas isso não te marcou de uma maneira negativa. Você não se tornou uma mulher procrastinadora. Você consegue executar as coisas que você precisa fazer e você faz muito bem feito, sim. Porque, de certa forma, toda aquela cobrança que você teve, você conseguiu internalizar de uma maneira positiva e fez com que você fosse exigente consigo mesmo em uma medida saudável. Ok? Ficou claro isso? E se você que está aí me ouvindo identificou em você todos esses padrões de comportamentos adoecidos, que é a procrastinação, que está relacionada aí com o perfeccionismo, que é uma ilusão, como eu já disse, todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa necessidade de agradar as pessoas, então eu te convido sim a fazer terapia, porque isso é de fundo emocional e você precisa resolver isso. A não ser que você prefira continuar sendo refém da procrastinação e adiando a vida e adiando a vida. Porque quem procrastina, sabe o que está fazendo? Sabe o que você está fazendo, mulher, se você está aí na procrastinação? Você está adiando a sua própria vida. Você não está vivendo, porque a procrastinação, ela rouba a vida de você. E ela te coloca numa posição de apenas sobreviver. É um ciclo, você se cobra tanto para fazer, idealiza um perfeccionismo que você não alcança, aí quando você não alcança, você se sente péssima, derrotada, frustrada, insignificante, incompetente, inferior, incapaz,
e culpada porque não fez aquilo que deveria ter sido feito. Aí você olha para aquela amiga, oh, nossa, aquela amiga ali, ela nem tinha tanto conhecimento, né, quanto eu tenho e tal, e ela conseguiu, e ela tá crescendo, crescendo, crescendo. Aí você já cai na comparação e você, putz, se eu tivesse feito, eu poderia estar até além do que ela, poderia ter me desenvolvido até muito mais. Procrastinação é sabotagem. Perfeccionismo é uma ilusão. É medo. E é possível sim que você rompa com esse cárcere, com essa prisão que é a procrastinação, perfeccionismo, essa necessidade de agradar as pessoas. Me chama no direct. Eu trabalho com um programa terapêutico totalmente embasado na psicanálise e neurociência. Através do meu direcionamento, as minhas pacientes, elas têm conseguido romper não só com esse padrão adoecido da procrastinação, mas com outras questões emocionais que estavam limitando essas mulheres de terem os resultados que elas podem e estão conseguindo alcançar. E você que está aí me ouvindo, você também pode, você também merece. Só que sozinha será muito mais desafiador. Você não precisa passar sozinha por esse processo. Eu estou aqui para te direcionar, otimizar o teu tempo, acelerar, potencializar esse processo para que você chegue no seu objetivo o mais rápido possível e principalmente de uma maneira saudável, com a sua mente totalmente saudável. Tudo começa na mente. Talvez você que está aí me ouvindo tenha muito potencial, muito talento, muito conhecimento, e chegou um ponto que você não está mais conseguindo desenvolver, não está mais crescendo, estagnou, paralisou, não está conseguindo mais sair do lugar. Não é porque te falta capacidade, é porque existem questões emocionais em você que precisam ser resolvidas para que você consiga avançar. Enquanto os bloqueios estiverem na sua mente, você não vai avançar. As circunstâncias são muito mais fáceis de se lidar, de resolver, do que quando as limitações estão aqui na mente. E é isso que a terapia faz, ela consegue reprogramar a sua mente também, para que você consiga aí superar tudo aquilo que está te limitando hoje. Então eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até agora. Essa live vai ficar salva. Compartilhe com mais alguém. Sabe aquela amiga que você sabe que está procrastinando? Aquela amiga que tem muito medo? Aquela amiga que sempre está ali querendo agradar as pessoas? Compartilha com ela. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Eu estou à disposição. Obrigada mais uma vez e eu volto em breve para nós continuarmos aí nos aprofundando nesse assunto que é tão interessante, que é a procrastinação. Quantas pessoas estão se sabotando por conta da procrastinação? Mulher, não precisa ser assim com você. Dê um basta nisso. Eu estou aqui para te direcionar, para romper com toda a procrastinação que está sabotando a sua vida. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.